Olá, meu nome é Paulo Cogos. Chegou a hora de gravar um vídeo a respeito dessa exposição nojenta, satânica, promovida pelo Banco Santander com dinheiro roubado do povo. Enquanto não chegam os espectadores, vou cantar uma musiquinha, mas é rápido. A mountain pass dividing two lands, two kingdoms were lining for war. Bom, acho que eu já cantei essa. Bom, que seja, eu vou começar a falar do assunto mesmo. Bom, como vocês devem saber, o Banco Santander promoveu uma exposição através do seu departamento cultural, onde havia blasfêmia contra símbolos, imagens e conceitos cristãos, onde havia apologia à pedofilia, zoofilia e outras perversões sexuais. Uma coisa nojenta, uma coisa dantesca, coisa de distopia futurista. Mas veio à tona o escândalo, eles erraram a mão. Então, muitos clientes, eu ouvi falar em 20 mil hoje de manhã, cancelaram suas contas. Então, o banco pediu desculpas, claro. Doeu no bolso, né, seu bando de animais? Agora não adianta mais. Eles erraram a mão. A ideia dos bancos é destruir a sociedade. Os bancos modernos são inimigos, não é nem da sociedade, eles são inimigos da espécie humana. Eu vou explicar mais ou menos por quê, rapidamente nesse vídeo. Mas eles só voltaram atrás porque doeu no bolso. Eles erraram a mão. Olha, a sociedade não estava tão pervertida quanto achamos que estivesse, disseram os CEOs lá do Santander. Vão voltar atrás dessa vez. Mas não pense que eles não vão contra-atacar. Eles deram 2 passos atrás para poder avançar 3. Leram Sun Tzu, provavelmente. Vamos começar com uma análise ética do que aconteceu. Para começar, os bancos são todos criminosos hoje. Eles vivem na reserva fracionária. Reserva fracionária é crime. Isso, no juridiquês, se chamaria apropriação indébita. Eu dei uma palestra sobre a crise de 29, onde eu expliquei como funciona o sistema bancário moderno e por que eles são criminosos. Está aí no canal do Stone Garu, podem assistir. Crise de 29. Lá vocês vão encontrar detalhes. Mas, resumindo muito, eles pegam o dinheiro que não é deles, usam como base para criar moeda falsa, causando assim a inflação, empobrecendo as pessoas, gerando mais dependência econômica, e é por isso que eles ficam ricos. Junto com o esquema do Banco Central, eles fazem com que todo o dinheiro que nós tenhamos hoje seja moeda falsa, seja dívida e não dinheiro. É um IOU para as famílias que controlam os bancos, os Illuminatis aí, os Rothschild, Rockefeller. Enquanto o povo tem uma moeda falsa que vai se depreciando. E eles são usados como colateral dessa dívida. É assim que os bancos funcionam, eles deviam ser todos mortos. Mas não é só isso. Para manter esse esquema, eles dependem de mentiras. Eles dependem do fato de que as pessoas não enxerguem o que é o sistema bancário. Se elas enxergassem, haveria uma guerra civil, já dizia Henry Ford. Então, para elas interessa que as pessoas sejam deseducadas, ignorantes. Mais do que isso, uma civilização subsidiária, poupadora, diligente, com as virtudes da prudência, dependeria cada vez menos dos bancos e criaria sistemas alternativos. Então, para eles, é interessante criar uma sociedade consumista, degenerada, sem laços familiares, sem laços tradicionais, que dependa cada vez mais dos bancos. Por isso que os bancos são de esquerda, progressistas. Por isso que eles apoiaram a Hillary. Por isso que eles apoiam todas as agendas de esquerda. Banco é sinônimo de esquerda. Banqueiro é o que há de mais esquerdista possível. Os elementos mais extrema esquerda que você vai encontrar na sociedade não estão num protesto do campesinato stalinista. Esses caras são extrema direita perto de um banco. São conservadores. Eu seria até aliado deles numa guerra para matar os banqueiros. Os banqueiros é o que há de mais esquerdista. Não caiam na esparrela liberaleca de achar que banco é direita, capitalista. É o contrário. Segundo, além dos bancos serem intrinsecamente criminosos por serem intrinsecamente insolventes, eles estão o tempo inteiro insolventes, eles ainda patrocinaram essa exposição com dinheiro roubado, através da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura. O que é isso? Você, imbecil, otário, trabalhou igual um camelo para depois a polícia militar te assaltar, a mão armada, uma gangue, pegar o seu dinheiro e dar para esses pedófilos degenerados, delinquentes que fizeram essa exposição.
Só um parênteses aqui. Você, seu policialzinho militar, maldito cachorrinho do sistema, você roubou um trabalhador honesto pra dar dinheiro pra pedófilo. Essa é a sua profissão. O dia que você estiver morrendo no seu leito de morte, fedendo, lembre-se disso antes de ir pro inferno. Bom, voltando. Ou seja, o Santander e os psicopatas, pedófilos, degenerados, lixos humanos que promoveram essa exposição, eles não têm direito à vida, liberdade e propriedade. Eles perderam esse direito. Porque eles são insolventes, vivem de reserva fracionária, dinheiro roubado da população e ainda por cima são pedófilos. Pedófilo não tem PNA. Pedófilo não tem direito à vida, liberdade e propriedade. Então, eticamente, você pode agredi-los à la vontade. A maneira certa de visitar essa exposição do Santander é montado num dragão. E o comentário certo a se fazer é Dracarys! Como faria Daenerys Targaryen. Imagina que louco, ela chega lá com o Drogon, né? Com aquela exposição maldita, cheia de pedofilia ali. Dracarys! Isso é lindo, né? Mas enfim. Vi vários youtubers comentando, desde o Rafael Lima, Alexandre Porto, até o Nando Moura. Cada um deles falou coisas certas e coisas absurdas. Eu vi gente, por exemplo, da direita defendendo a censura. Eu não vou mais analisar, o Santander tem que ser explodido mesmo. Os caras que fizeram a exposição tem que ser explodido pelos motivos que eu já falei. Mas vamos analisar agora sob o ponto de vista da ética libertária, que eu quero discorrer um pouco. É válido, sob o ponto de vista ético, fazer uma exposição com dinheiro privado, sem dinheiro roubado, onde tenha pedofilia e blasfêmia contra a verdadeira religião de Cristo? Vamos ver. Vamos começar com a pedofilia. Óbvio que não. Não é a sua liberdade de expressão fazer apologia da pedofilia. O pedófilo, como eu já disse, é um degenerado, demoníaco, que não tem direito à vida, liberdade e propriedade. Se você vê alguém fazendo arte pedófila, isso não é arte, né? Fazendo exposição de pedofilia, como diria o Capitão Nascimento, senta o dedo nessa porra. O que nós vimos na exposição do Santander lá no Queer Museum, olha o nome dessa merda, Queer Museum, é ainda pior. As criancinhas entravam lá dentro e havia uma sessão interativa, onde a criança vestia uma roupa do demônio e se tocavam simulando uma troca de sexo, que eles chamam de troca de gênero. Quer dizer, a mais baixa cena de pornografia infantil oficializada que você possa imaginar. Aquilo era para pegar uma P90 aqui, matar esses filhos de uma desgraça degenerada. Aí eu fui ver o vídeo do Rafael Lima rapidamente para ver o que ele estava falando disso. Ele falou uma barbaridade. Ele falou, não, se o pai quiser levar a criança num museu que tenha pedofilia, é um direito do pai. Não! Não é! Larga essa Ayn Rand maldita e vai ler a Bíblia, ô Rafael, na boa. Não é um direito do pai. Ao pai foi confiada a missão divina de levar o filho para o céu. É só para isso que os pais devem ter filhos, para povoar o céu. Os pais não podem, portanto, atentar contra a integridade física do filho, a não ser que seja muito necessário. A não ser que o filho fosse, sei lá, matar a mãe, aí você pode, né? A não ser que seu filho seja um bandido. A não ser que você use de violência para impedir que o filho faça um estrago pior contra ele mesmo. Mas, em geral, os pais não podem atentar contra a integridade física do filho. Então, o pai não tem o direito de dar uma facada no filho. Certo? Óbvio. O pai não tem direito de deixar o filho morrer de fome. Até aí falamos dos ataques físicos ao filho. Mas um pai também não pode atentar contra a saúde psicológica, espiritual do filho. Ele não pode levar o filho numa exposição que tenha pedofilia. Do contrário, ele não está honrando a sua função de pai. E ao não honrar a função de pai de uma maneira tão grave, ele perde as prerrogativas intrínsecas à sua função de pai, inclusive os direitos. Então, ele não tem direito de levar o filho numa exposição de pedofilia. Qualquer estabelecimento, privado, público, não interessa, que permita que entre uma criancinha lá dentro para ser exposta a essa baixaria, essa pouca vergonha, deve ser legalmente punido. Quer me chamar de censurador, de ditador, de falso libertário? Pode chamar, não tô nem aí. Vem chamar na minha frente aqui. Então pedofilia tá fora. O PNA não se aplica a eles.
Agora, não é de se estranhar que um banco, e todos os bancos são de esquerda, como eu já disse, promova a pedofilia. A pedofilia, essa perversão maligna do demônio, ela foi promovida por quem? Horkheimer, Adorno, Marcuse, quem são esses filhos da puta? São os comunistas lá da escola de Frankfurt. Qual era a deles? A deles era a seguinte, eles perceberam que simplesmente o proletário, como Marx imaginava, a revolução vai vir do proletariado, não sei o quê, não colava. Porque a lei natural está impressa no coração de cada membro do proletário, até mesmo do Lumpenproletariat, que era o mais miserável de todos. O que o trabalhador quer é a preservação das suas posses, da sua família, trabalho honesto, e por isso ele não vai entrar na conversa revolucionária de Marx. O comunismo sempre foi promovido pelas elites, pela inteligência, nunca pelo cidadão comum, nunca pelo homem comum preocupado com a sua família. Então o marxismo não podia vencer os restritores da lei natural. Então o que a escola de Frankfurt fez? Vamos solapar a lei natural. Vamos solapar as instituições oriundas da lei natural. Então finalmente nós vamos poder incutir as abobrinhas revolucionárias na cabeça do povo. Essa era a escola de Frankfurt. Tinha que mandar matar com lança-chamas. E uma das ideias desses malditos foi misturar Marx com Freud. Quer dizer, misturou o mijo com a merda, né? Marx com Freud. Psicanálise com marxismo. É a negação da realidade. E a ideia dos caras era a seguinte: não, a alienação não é só a alienação do capitalismo. A alienação também é dos costumes tradicionais da sociedade que causam uma alienação psicossexual na pessoa. Então vamos eliminar todos os freios. E o que as pessoas que caem na conversa desses demônios não entendem é que liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade é a sua capacidade de fazer o bem, de escolher o bem. Você é livre para escolher o bem ou você é escravo dos seus vícios? E assim a sociedade construiu as suas tradições, os seus costumes ao longo dos séculos, buscando essa liberdade. Então essa libertinagem promovida pela escola de Frankfurt na realidade, é a perda da liberdade. E uma das restrições que esses nojentos querem impor na sociedade, ou melhor, querem eliminar da sociedade, são as restrições etárias em relação ao sexo. Eles querem acabar com as restrições etárias. O que isso significa? Que a criancinha pode ter relações sexuais com adulto. Para esses malditos da escola de Frankfurt não tem problema. E assim, com essa conversa mole, eles estão promovendo a pedofilia. Para eles é normal. Para eles é belo e moral. E se você falar contra a pedofilia, eles te chamam de nazistas. Então é assim que começou. O pedófilo, como eu já disse, não tem PNA. Pode meter a bala neles. Agora vamos falar sobre blasfêmia. Muito bem, eles blasfemaram imagens de Nossa Senhora Virgem Maria Santíssima, blasfemaram imagens de Cristo Jesus, Nosso Senhor, blasfemaram hóstias e assim por diante. Qual é o approach em relação a isso? Realmente é uma coisa abjeta, é uma coisa que me ofende profundamente, e pior do que me ofender, ofende a Deus, ofende a Virgem Maria, e a ofensa é tão mais grave quanto maior for a dignidade da parte ofendida, então você me ofender não é tão grave quanto ofender a Virgem Maria e ofender a Deus. Então, é um pecado gravíssimo, eles estão se condenando ao inferno, mas nós não podemos nos igualar aos muçulmanos, por exemplo. Os caras falam mal lá do Maomé, os caras vêm e explodem lá o Charlie Hebdo. Nós não podemos nos igualar aos muçulmanos. Tudo bem que o cristianismo é religião verdadeira e o islamismo é uma seita satânica falsa. Mas nós não podemos nos igualar a ele e atirar naqueles que blasfemarem contra o cristianismo. Mas, por outro lado, isso também não é um discurso ofensivo qualquer. Você está ofendendo a Deus. É um pouco diferente. Então a blasfêmia já foi punida com a morte, por exemplo, no Antigo Testamento, está em Levítico. E tinha que ser punido com a morte mesmo, porque é a palavra de Deus. Só que era na Antiga Aliança. Cristo fez nova Antiga Aliança. Então ficou mais light. Os visigodos puniam com açoite.
No cânon medieval, os clérigos que cometiam blasfêmias podiam sofrer várias sanções, mas em última instância podiam ser condenados a remar nas galés, né? Aquele ambiente bem insalubre. O que eu defendo, tendo em vista a ética, tendo em vista a moralidade absoluta? Eu defendo o seguinte: você não pode censurar o blasfema, porque, primeiro, você vai gerar mais blasfêmia. A hora que a blasfêmia for institucionalmente proibida, os caras vão blasfemar mais ainda, para tentar desafiar. E vai ser difícil pegar. Os caras vão espalhar blasfêmias anônimas. E o que nós queremos é justamente evitar as blasfêmias, evitar ofensas contra Cristo e evitar que o cara vá para o inferno. Ou seja, o approach para o blasfemo deve ser caritativo. Você precisa impedir que ele continue blasfemando, ou seja, impedir que ele vá para o inferno. Por isso, eu considero válido que você destrua os meios que ele está usando para blasfemar. Então, se um cara sai com um cartaz na rua, ofendendo a Virgem Maria, ofendendo Cristo, você não pode agredir o cara. Se você agredir o cara, você vai gerar mais ódio ainda. A probabilidade de convertê-lo vai ficar menor. Isso é péssimo. Mas você pode muito bem destruir o cartaz dele. Isso você pode. Você está evitando que ele peque mais ainda se você destruir o meio que ele está usando para blasfemar. Mas eu não acho que essa destruição do meio deve ser institucional. Simplesmente você tem direito de fazer isso e você não deve ser punido por destruir o meio que ele está usando. É violação de propriedade. Ninguém mandou blasfemar. Por outro lado, essa destruição do meio tem um limite, que é o limite do quanto você precisa usar de violência para poder destruir esse meio. Se você precisar invadir a residência do cara ou sair na porrada com o cara, é melhor não agir. Procure um approach caritativo em relação a isso. Mas como nós vimos no caso do Santander, eles não têm direito à vida, liberdade e propriedade. Eles são um bando de pedófilos, ladrões, assassinos, fraudulentos. Agora, vamos entender melhor os bancos. Por que os bancos promovem blasfêmia, zombam da religião, pedofilia, perversões sexuais? Ora, tem uma foto assustadora circulando na internet que é o nome das salas de reunião da Caixa Econômica Federal. Segundo andar ali, salas de reunião da Caixa Econômica Federal. Sala Vygotsky. Sala Gramsci. Você sabe quem foram esses caras? Lev Vygotsky e Antônio Gramsci. Foram psicopatas marxistas. Por que a Caixa Econômica Federal tem uma sala com o nome desses caras? Muita gente se surpreendeu. Eu postei essa foto no meu Facebook. Mas eu não me surpreendi nem um pouco. É exatamente isso que os bancos fazem. Os bancos procuram destruir as instituições subsidiárias da sociedade. Procuram destruir a família, a propriedade privada, a igreja, o capitalismo e a capacidade de defesa da sociedade. Por isso eles promovem as políticas de esquerda, para gerar dependência. Quanto mais dependência eles gerarem, quanto menos capazes as pessoas forem de acumular capital por conta própria, de poupar por conta própria, mais elas se endividarão, mais elas serão consumistas e mais elas dependerão dos bancos. E aí os bancos vão ficar ricos à custa do povo. É claro que eles fazem isso. Outra coisa, eles precisam de uma sociedade suficientemente degenerada, moral e economicamente, para aceitar taxação. Então, uma sociedade que não consegue mais imaginar soluções empreendedoriais por conta própria, ela vai legitimar o aumento da taxação. E o que é a taxação, senão a maneira como os bancos conseguem saldar a dívida que eles vivem contraindo, sendo que eles vivem insolventes? É a taxação que lastreia os títulos da dívida pública que, por sua vez, lastreiam os balancetes dos bancos, para que eles não vão à falência hoje. É taxação. Essa é a aliança entre o governo, o Banco Central e os bancos comerciais. Títulos da dívida pública na qual você, cidadão, é o colateral. Eles vivem de taxação. O que faz uma sociedade legitimar a taxação? A falta de imaginação empreendedorial, a falta de ética, a falta de subsidiariedade. É isso que os bancos promovem. O que mais? As pessoas deviam ser capazes de controlar suas próprias vidas através de mecanismos locais, através da comunidade, através de patriarcas, através do paterfamílias, através de líderes de clã. E quando não existe mais nada disso, quando todas as elites naturais são destruídas, entrem nos bancos com seus programas de seguro, com seus gerentes sorridentes e substituem a sua própria capacidade de controlar a sua própria vida.
Por isso eles vão fazer de tudo para promover uma agenda antilocalista, como é o caso da esquerda. E onde é que as perversões sexuais entram em tudo isso? Na destruição da família. Se você pede um empréstimo para o seu tio, se você pede para o seu irmão guardar dinheiro para você, por que você vai depender desses malditos fascistas dos bancos? Então, para isso, eles destroem a família, destroem o casamento, promovem o feminismo, promovem a desvirilização do homem e promovem toda sorte de perversões sexuais. E é claro que eles são fã do Vygotsky. O que o Vygotsky defendia era a ideia da psicologia cultural histórica. Ou seja, ele fazia do polilogismo uma realidade, sendo que naturalmente não o é. E assim, aliada ao relativismo que permeia a sociedade, então não existe mais verdade absoluta, ninguém tem mais verdade em nada, as pessoas vão continuar com aquele ímpeto natural de buscar a verdade, mas elas não vão buscar a verdade na própria capacidade do indivíduo de depreender a verdade, porque elas aprenderam na escola que isso não existe. Então elas vão engolir a primeira coisa que se pareça com uma verdade. O que se pareceria com uma verdade numa sociedade que perdeu a capacidade de buscar individualmente uma verdade epistemológica, com solidez epistemológica? Eles vão para a maioria. Talvez a maioria esteja certa. É aquela ideia de que se existe 1 milhão de moscas rondando a merda deve ser boa, né? Porque 1 milhão de moscas não podem estar erradas. Então as pessoas vão se pautar pelos formadores de opinião que manipulam as massas. Quem são esses formadores de opinião? Você já viu propaganda de banco? Tudo que é de mais nojento está lá. Eu nunca vi um banco falar mal da democracia. Veja as propagandas dos bancos e vocês vão ver todos os valores pervertidos que as pessoas acabam tomando como verdade. Isso se chama socioconstrutivismo. Propaganda de banco é socioconstrutivismo puro. Por isso que eles pagam um pau pro Vygotsky. O indivíduo deixa de buscar a verdade porque o indivíduo deixa de ter uma identidade consigo próprio. Qual é uma das maneiras mais eficientes de fazer o indivíduo abandonar a própria identidade? Ideologia de gênero. Por isso que na exposição do Queer Fucking Shit lá tava apologia ao travestismo, né? Essas palhaçadas aí. Porque o indivíduo, ao perder a sua identidade, ele se torna massa. A massa não raciocina, a massa é volúvel à propaganda. E já dizia Hannah Arendt: somente as elites e as massas estão inclinadas ao totalitarismo, não o conjunto dos indivíduos pensantes. Então, ao transformar um indivíduo em massa, ele se torna volúvel à propaganda. E pela propaganda, ganha-se as massas. E elas se tornam inclinadas aos planos totalitários dos banqueiros. Hannah Arendt, isso aqui. Bom, aí vem aqueles imbecis da esquerda. Imbecis da esquerda é pleonasmo, né? E falam, não, mas isso é arte. Estão censurando a arte, isso é arte. A tua avó, rapaz. Isso é arte o quê? Não, mas é que a arte, ela serve para nos fazer... A arte tem que ter uma agenda, a arte tem que nos fazer pensar. Isso é total perversão dos conceitos. A arte não tem que te fazer pensar. Quem tem que te fazer pensar é a filosofia da arte. E se você aplicar a filosofia da arte a esta merda que estava no Queer Museum, você vai ver que isso não é arte. Assim como um mictório do Marcel Duchamp também não é arte. Então, quando você acha que qualquer coisa é arte, qualquer um é um artista, e qualquer artista é um filósofo, e aquilo vai te fazer pensar, você perde a capacidade de pensar, porque a verdadeira capacidade de pensar te mostraria que aquilo não é arte porcaria nenhuma. E aí, nesse caso, a arte deixa de ser arte e se torna mais uma ferramenta de manipulação do pensamento. Desde a própria ideia de que qualquer merda seria arte, literalmente, né, um mictório, até a ideia de que pedofilia é normal. Aonde que pedofilia é normal? Seus lixos. Que vontade de dar um tiro de escopeta num cara que fala que pedofilia é normal, cara. Fala isso na minha frente, cara. Fala isso na minha frente. Fala que pedofilia é normal na minha frente. Vagabundo, comunista.
Eles falam que a arte não precisa ser bela. Toda arte deve buscar a beleza, mesmo que eles retratem alguma coisa que não é bela. Existe o conceito do sublime em arte, do qual já trataram o Burke, por exemplo, o Kant. Eles falam no sublime, a capacidade de enxergar algo que transcende. Mesmo que não seja bonito. Então você pode, por exemplo, pintar um desastre. Você pode retratar uma batalha sangrenta. Você pode retratar num quadro um naufrágio. Aquilo não é uma cena bonita, mas algo de sublime ali. Mesmo que seja o medo da tempestade, mesmo que seja o horror diante dos horrores de uma batalha, de um bombardeio. Mas quando existe uma compatibilidade entre a feiura que é um desastre natural ou uma guerra e o medo que você sente da batalha ou do desastre natural, essa compatibilidade entre os sentimentos que a arte te desperta e a verdadeira natureza daquilo que está sendo retratado, há uma beleza na harmonia entre a coisa retratada, a sua representação pictórica e os sentimentos que ela te gera. Isso é beleza. Isso é a estética clássica definida aí por São Tomás de Aquino e Aristóteles. Não é o caso dessa vagabundagem, dessa baixaria, essa pederastia aí que era o Queer Museum. Onde eles dão a entender que uma coisa tão horrível, tão repugnante quanto a pedofilia, seria algo bom. Isso é feio, isso é feiura em si. Fora que é mal feito pra cacete aquilo, né? E o cara vem falar que aquilo é arte. O Roger Scruton, que é um dos maiores filósofos contemporâneos, ele... Caramba, minha perna. Ele já dizia muito bem o seguinte: a criatividade não é suficiente para fazer arte. Primeiro, você precisa de habilidade. Segundo, você precisa mostrar aquilo que é real sob uma luz que só o artista consegue dar, de forma que o observador tenha transcendência daquilo, enxergue a realidade metafísica. A arte é uma janela metafísica. Aí você pega esses merda de arte moderna, ou dessa porcaria que tava no Queer Museu, você não tem nem habilidade, nem transcendência. Só tem uma baixaria mesmo. Só tem o Michel Duchamp lá, que ele comprou um mictório e colocou lá e falou: isso aqui é arte. Vocês conseguem entender a inversão que está acontecendo? O mictório é onde as pessoas mijam. Mas aquele mictório que ele colocou ali e está dizendo que aquilo é arte, aquilo é um mijo na nossa cara. Tem um artigo sobre por que a arte se tornou feia. Um artigo muito bom escrito por um filósofo, Stephen Hicks. Eles mostram o seguinte: existe algum momento que nós temos que questionar se aquilo é arte ou se não é arte. E que está na cara que aquilo não é arte. Então é preciso ter um approach, uma abordagem apofática da arte. Apofática significa você ir por eliminação. Apófases. Olha, isso aqui não é. Eu não sei o que é. Eu não sei definir o que é arte. Até hoje os filósofos tentam definir o que é arte. Mas eu sei o que não é. E eu sei que um mictório não é. E eu sei que um desenhinho escroto de uma criancinha viada lá, como eles escreveram, fazendo apologia à pedofilia, também não é. E como diz o Paul Joseph Watson, não se preocupa se você não conseguir entender aquilo que a inteligência de esquerda da arte moderna quer que você entenda. Eles querem fazer você parecer burro, eles querem elitizar a arte. A arte é uma linguagem que o homem mais primitivo do mundo, analfabeto, conseguiria entender e conseguiria transcender. Mas a esquerda é elitista. A esquerda quer que a arte seja apreciada somente por uma elite de pervertidos sexuais. Então eles vão dizer que você não consegue. Então o povo Joseph Watson falava: Don't worry if you can't get anything from modern art, because there is nothing to get. Arte moderna no sentido estilístico, porque existem pintores, artistas que vivem na atualidade e que são excelentes. Mas eles são anônimos, porque a imprensa não fala deles. A imprensa sempre promove o comunismo. Você vê, por exemplo, na Semana da Arte Moderna, lá em 1922, um monte de baixaria. Tinha caras ótimos, que eu nem me lembro o nome, pra você ver também a minha falha, né? Mas eles foram ostracizados porque eles não eram comunistas. Porque eles não eram pervertidos. Quem é que foi elevado aos píncaros da glória ali? O Vitor Brecheret, que era um medíocre comunista. E assim vai. E assim
Nós vamos perdendo a beleza, nós vamos perdendo a verdade, nós vamos perdendo a moralidade. O que mais falta perder? Agora vocês podem... Falta perder a vida, né? Que eles vão acabar nos matando. Mas aí, como diria William Wallace, né? They may take your lives, but they will never take your freedom. Vai ter batalha. Então, resumindo, o que eu vi? De um lado eu vi a esquerda grotesca, repulsiva, defendendo essa baixaria com o dinheiro roubado do povo. Aí eu vi a direita neocon defendendo a censura como se muçulmanos fôssemos. E aí eu vi os liberalecos falando que não tem problema se um pai levar uma criança a ver pedofilia desde que seja privado. É o libertinismo. Nós estamos realmente perdidos. Sabe por quê? Porque nós perdemos os parâmetros absolutos. Nós divorciamos a filosofia da teologia. E é para isso que nós temos que voltar. Voltem para São Boaventura. Nossa metafísica é Cristo. Só assim. Aliás, por falar nisso, deixa eu ver que horas são. São 3 da manhã. É hora do demônio. É hora que eles saem para zombar da Santíssima Trindade. Porque Cristo morreu na cruz às 3 da tarde. Então o demônio, para zombar, ele sai por aí às 3 da manhã. E agora são exatamente 3 da manhã. Então eu sugiro que vamos desligar isso aqui e vamos rezar. Agora é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém.